Boa tarde para todo mundo. Estou muito feliz de poder estar aqui com esse grupo maravilhoso, que eu acho que até daqui a pouco vai estar mais maravilhoso, cada vez mais, com esses dois amigos, né, Alexandre e Vera, que a gente já teve encontros com eles aqui, que foi uma troca muito, muito bacana. Então, eu e Dalina estamos felizes de poder estar aqui com vocês hoje. Gente, estou muito feliz mesmo, porque nós começamos com muita dificuldade para fazer isso e uma sensação de não adesão. Esse assunto não é um assunto fácil, né? Parece o filme é um filme tem uma leveza, é bonito, né? Apesar de triste, dramático, fala de uma tragédia. A gente ficou muito feliz que ele ganhou o Oscar, ele mobilizou o Brasil, mas assim, o assunto é um assunto pesadíssimo para nós, né? Então, mas eu agradeço muito e fico feliz também de esse grupo bacana, estar envolvido, estar querendo falar sobre isso. Isso é muito legal e vai ser muito bacana a gente poder também conversar sobre isso juntos. Agora eu vou pedir para a Patrícia passar o trailer para a gente dar uma esquentadinha no filme e depois Vadson, a gente seja dá bem-vindo. continuidade. Tá, Patrícia? Pode passar o trailer. Obrigado, Vera. Onde que o senhor vai? Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta para casa. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Essa carta! Tá mentindo pra gente! Você tá bem, mãe? Tô, filho. É desenho, claro que é desenho. Muito lindo esse filme. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu Pediu o quê? uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Eu vou falar umas palavrinhas para vocês sobre o evento de hoje. Hoje nós estamos fazendo um evento com o assunto mais difícil e delicado que nós já tratamos até hoje nesse espaço de psicanálise e cinema. E já tratamos vários assuntos difíceis, como transexualidade, vingança, inveja, termos de casamento, entre outros. O filme que nós escolhemos trazer conta a história de uma família que teve o pai torturado, morto e desaparecido pela ditadura. Isso é muito oportuno na semana em que um ex-presidente que defende declaradamente a ditadura e seus torturadores está ainda a julgamento devido a uma tentativa de golpe de Estado. A ditadura é colocada no Brasil como um assunto sigiloso, há um silenciamento tácito. Isso se deu desde o começo da ditadura e permanece até hoje. Dia 31 de março de 2024, completaram-se 60 anos do golpe militar e início da ditadura. Porém, esse jubileu não foi processado, elaborado, e sim ignorado, inclusive pelo governo progressista. Além disso, o Brasil é o país que menos puniu crimes da ditadura na região,
diz a historiadora argentina Marina Franco, pesquisadora do tema. A Argentina, por exemplo, foi um dos poucos países que revogou a lei da anistia, que os militares aprovaram antes de deixar o poder. Já o Brasil é um exemplo do lado oposto. A lei da anistia, sancionada pelo regime militar em 79, segue em vigor, pois parece existir ainda uma vontade política e jurídica para que ela seja mantida. Boa parte da população brasileira ainda chama o golpe militar de 64 de revolução ou movimento democrático de 64. Não por acaso, então, tratar esse assunto é difícil, mas não temos nenhuma dúvida que é extremamente necessário. Já escolher nossos convidados, ao contrário, foi bem fácil, e vocês vão entender por que na fala deles. Agora eu vou passar a palavra para a Idalina, ela vai nos apresentar os nossos convidados, dar uma palavra para vocês. Gente, boa tarde, é um prazer imenso estar aqui para debater Ainda Estou Aqui, é o primeiro evento do Psicanálise e Cinema do ano, né? E esse filme que acaba de conquistar um prêmio incrível, né, que é o Oscar de melhor filme internacional. E é um momento histórico para o cinema brasileiro, né? E eu queria falar um pouquinho disso, vou trazer um pouquinho da história do nosso cinema. É lógico que muito rapidamente a Alexandre aí vai ter a oportunidade de aprofundar o assunto, né? Mas eu queria destacar, por exemplo, que essa vitória do cinema, ela não acontece de maneira isolada, né? O cinema brasileiro, ele já percorreu um longo caminho de reconhecimento internacional. E nós tivemos momentos marcantes, como, por exemplo, o Pagador de Promessa, do Anselmo Duarte, né? Que conquistou a Palma de Ouro em Cannes, em 1962. Central do Brasil, do Walter Salles, ele levou o Urso de Ouro em Berlim, em 1998, né? E nós chegamos com esse filme ao Oscar com a inesquecível indicação da Fernanda Montenegro para a melhor atriz, né? E agora, então, nós tivemos a indicação da Fernanda Torres na mesma categoria. E Walter Salles, então, ele já vinha sendo reconhecido internacionalmente, não só por Central do Brasil, mas também a gente tem aí Diários de Motocicleta, que é um filme de 2004, e que teve uma ótima repercussão. Foi um filme que envolveu aí a parceria de alguns países e também fomos bastante premiados. E agora, com Ainda Estou Aqui, eu acho que Walter Salles, ele realmente impressiona, né? Ele impressiona principalmente pela sua habilidade de tratar assim, um tema tão difícil, politicamente tão complexo, né? Sem chocar, mantendo assim uma delicadeza, uma humanidade, alguns dizem que inclusive o afeto, né? E é essa sutileza também que a Nora também tem sido elogiado, justamente por tratar de um tema social tão complexo, com essa sutileza, né? E que a Nora foi o outro grande vencedor na noite, que foi o filme, ganhou o Oscar de melhor filme. E Fernanda Torres, recentemente, ela fez um comentário que a Nora é o primo da Ainda Estou Aqui. Então, tanto a Nora quanto Ainda Estou Aqui, eles preservam uma certa leveza, né, na forma de contar histórias duras, complexas, que surpreendem e também encantam o espectador. Eu, particularmente, fiquei muito encantada com isso. E aí me pergunto, será que também não encantou Hollywood, né? E eu fico pensando, será que nós estamos num momento assim de renovação e abertura, né, na forma como a premiação do cinema é feita? E uma outra pergunta também, para encerrar aqui essa fala, é que o que significa para o Brasil nesse momento contar a sua história e dessa maneira, e ser reconhecido por ela, né? Acho isso importante. E com essas questões, então, que eu deixo aí para o nosso debate, eu passo aqui para apresentar os nossos convidados que falarão de tudo isso e muito mais, né? Então, hoje nós temos aqui
o Alexandre Curtis Alvarenga, que é professor do curso de cinema da UFES, mestre em multimeios pela Unicamp e doutor em comunicação e cultura pela UFRJ. Temos Vera Saleme, né, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, organizadora de alguns livros, entre eles Adolescência, Violência, Lei, e Direito e Família e Psicanálise, que nós temos 2 livros, né, já publicados. Gente, eu passo a palavra, então, agora para o Alexandre, começando aí o nosso evento, né, com a fala de Alexandre. Alexandre, está com Boa você. tarde, Boa boa tarde, tarde a Alexandre. todas e todos e Tarde. todes. É, Bom, é, eu começo a minha fala meio que colocando o meu lugar de fala, porque eu acho que é importante deixar bem claro a partir de onde que eu vou escolher falar. Um filme, em geral, os filmes em geral, qualquer tipo de obra, eu acho que é artística, eles têm N camadas e diversas possibilidades de entrada na relação com ele. É, eu sou professor da Universidade de Comunicação, né? A gente, quando era aluno de graduação, preferia falar que era comunicação, embora a habilitação fosse jornalismo. E agora, faz 10 anos, a gente criou o curso, 13 anos, a gente criou o curso de cinema na UFES, e desde então eu fico dando aula mais no curso de cinema. Já escrevi crítica de cinema. E em relação a esse filme, eu vou chegar para ele, vou abordá-lo, né, meio de um ponto de vista mais de espectador, mas um espectador que está acostumado a lidar com as questões fílmicas. Quando eu escrevia crítica, eu gostava muito de fazer esse jogo, né? Até porque os clássicos da crítica cinematográfica sugerem que a gente faça esse jogo. Que a gente assista o filme, de certo modo, como espectador, e só depois que a gente se dê o trabalho na reflexão posterior ao filme, que a gente se dê o trabalho um pouco de trilhar os questionamentos a respeito do que é que resultou daquela relação de espectatorialidade. Eu, para os alunos, sempre falo que para a gente entender um filme é bom ver pelo menos 2 vezes. A primeira vez, geralmente a gente vê a história, a gente vê o tema, a história, e a gente é emocionalmente envolvido pelo tema e pela história. E para nós, a segunda vez que a gente assiste um filme, pelo menos a gente já começa a reparar no filme propriamente dito, ou seja, nos modos, nos truques, na construção do filme em termos de narração e o jeito como ele encontra para poder comunicar para nós aquelas coisas que a gente depois vai transformar e que a gente não percebe de imediato, mas que a gente vai transformar em sensações e emoções, que é uma coisa meio imediata, assim. Então, a segunda vez é já um trabalho de espectador mais mediado pela razão, mediado para desconstrução do filme. Esse filme eu vi ele 2 vezes. Eu vi, né, Nós Estamos Aqui, eu ainda sou, eu, eu Nós sempre, estamos eu aqui. sempre vou no nós. Eu Vai ter que estou falar um aqui, pouquinho ainda disso estou para nós. aqui. Eu vou falar isso também. Eu vi ele 2 vezes. A primeira vez foi... Ele já vinha fazendo sucesso, mas não havia ainda conquistado o Oscar. E Uhum. a segunda vez já foi mais recente, foi na última semana agora, que ele teve no Cine Jardins. Ele já tinha conquistado o Oscar e eu, inclusive, voltei para lá até para me preparar melhor para hoje. Porque aí já é a segunda vez e querendo... Eu não construí em relação a ele ainda um posicionamento crítico, que nem eu fazia quando eu escrevia crítica. Eu vou explicar por quê. Eu vou explicar em que consiste isso. Consiste em tentar, de fato, olhar para o filme de um jeito um pouco mais desapaixonado e explicitar para mim mesmo, né, mas não com um caráter... é,
não como um caráter egoísta e nem com um caráter muito autocentrado, mas para mim mesmo, quando eu viro e falo, é de um jeito de poder gerar um texto, uma crítica que fale para as pessoas que viram ou não viram um filme, digamos assim, de uma certa importância que ele possa ter enquanto obra. Não é nem enquanto no mundo do cinema, porque é tudo misturado, aí não se separa. Eu, pelo menos, quando escrevi a crítica, não separava a obra do contexto dela. O outro lugar de fala, e aí é muito específico e pessoal, o primeiro fala mais do campo do qual eu sou, e o segundo tem mais um vínculo biográfico. Aquilo que acontece ali no filme, ele está intimamente ligado à minha vida biográfica, pessoal. Nós somos uma família grande, pai, mãe e 6 irmãos. Eu sou o quinto de 6. Aí fica parecendo, nossa, é mais ou menos parecida à família do Rubens Paiva lá, que também era uma família grande, embora lá só tivesse o Marcelo como homem, lá em casa é 3-3, 3 meninas, 3 meninos. A outra característica, mais ou menos semelhante, na segunda vez que estava assistindo, é que eu reparei, melhor ainda, né? Vocês devem lembrar, né, para quem assistiu o filme, que logo no início, quando eles ainda estão em casa, depois que eles voltam para casa, depois do banho de mar ali e tal, tem umas notícias na televisão e aí falam do sequestro do embaixador suíço. E aí alguém até comenta, mas não tinham solto ele? Aí o Rubens Paiva vira e fala assim, não, era o americano. Primeiro já soltou, sequestraram e soltaram o americano, agora esse é outro. Bom, os meus pais se envolveram em luta armada e eles foram soltos exatamente em troca do embaixador suíço, né? Então, a gente vivenciou de um jeito talvez mais radical aquilo que vai aparecer no filme. Por que mais radical? Por causa disso, porque meus pais estavam na luta armada. O Rubens Paiva não estava na luta armada, ele era uma pessoa que preferiu, né, o caminho político de resistência à ditadura e o trabalho que ele fazia de apoio a quem estava lutando contra a ditadura, aí sim, né, grupos tanto de luta armada quanto outros grupos democráticos, era um caminho legal, era um caminho até então, de certo modo, não era permitido, como a gente vê pelo filme, mas também não era violento, não era violento, e isso era bem diferente. Então, o filme ele acabou mexendo muito conosco, né, com nós lá em casa, porque tinha essas semelhanças, uma semelhança de uma família grande. Os pais, no caso era pai e mãe no meu, né? Pai e mãe envolvido na luta e tirando os irmãos, os 2 irmãos mais velhos, o resto não sabia desse envolvimento. Então a gente vivia aquilo que o filme, a primeira parte do filme mostra, ou seja, uma casa com muita criança, as crianças com muitos amigos de rua, um entra e sai, um vai e vem. No entanto, uma existência de lugares também mais reservados, coisas que não podiam dizer, e acontecia coisas muito curiosas, muito semelhantes. Lá em casa era mais radical, então assim, passava muita gente pela casa e a gente era sempre ensinado a chamar de tio, tio, e os tios passavam e sumiam, uma quantidade de tio incrível. Às vezes, se acordar de manhã, a sala estava cheia de gente dormindo e eram todos tios e tias. Bom, tirando isso, muitas das coisas que aparecem ali no filme são coisas que essa comunidade, e aí eu já me coloco no meio, a comunidade dos que lutaram contra a ditadura de um modo mais firme, e não quero dizer que seja o melhor modo possível, como se viu que não foi, mas que tiveram a participação ativa, é uma comunidade que conhece toda aquela história que acontece no filme e várias outras histórias, é uma quantidade imensa de histórias semelhantes de violência, desaparecimento, medo, terror, que passaram muitas vezes diretamente por isso. Uma diferença, por exemplo, meus pais temendo serem presos, porque no caso deles iriam os dois, né? Não aconteceria igual aconteceu com o Rubens Paiva, eles viram um jeito de nos deixar, né? A gente estava lá no Rio Grande do Sul e eles viram um jeito de nos deixar com a família, temendo que acontecesse aquilo que foi que o filme mostra muito bem.
né, que fosse parar todo mundo dentro de um quartel e todo mundo passar por aqueles momentos de terror que são as cenas que aparecem no filme. Bom, tirando, né, saindo dessa parte que mostra um envolvimento muito forte, um reconhecimento, uma identificação, aí já me permite já voltar para o filme mais diretamente. Eu fiquei muito curioso em relação ao filme, porque, novamente, sendo de uma comunidade que lida com esse tema, com essa temática permanentemente, cotidianamente, é, esse filme ele não deixa de ser um pouco surpreendente pela repercussão que ele teve. Antes mesmo do Oscar. O Oscar impulsiona, o Oscar dá um gás a mais, né? A gente tem relações muito boas com o pessoal que faz a programação do Cine Jardins, que ele fazia a programação do Metrópolis lá na universidade antes. E a gente então conhece um pouco esse circuito de distribuição e de exibição de filmes. Então, ele trocando ideias, ele fala isso, né? Ah, o filme está caindo de público, está subindo, tal, tal. E esse filme quase bateu recorde de temporada de sala no Cine Jardins. Por que a curiosidade? Porque não é o primeiro filme que fala sobre ditadura. Nós temos vários filmes que falam sobre ditadura, vários filmes de várias, digamos assim, vários tipos de abordagem. Tem desde abordagem poética, tem um recente, eu ia fazer uma pesquisa, mas abri mão de fazer pesquisa de filmes assim. É alguma coisa como Quando o Papai Saiu de Férias, uma coisa mais ou menos assim, que é meio que a ditadura vista aos olhos de uma criança. Paulista. Então, os pais clandestinos e tal deixam ele com o avô e desaparecem, que aliás é muito semelhante a um filme argentino idêntico chamado Kamchatka, que também trata desse mesmo assunto. E aí esse filme passou no Brasil, fez um relativo sucesso, mas a gente tem vários filmes. Tem um que é muito famoso da década de 80, que chama Pra Frente Brasil, que chegou a ser proibido, ainda era o finzinho da ditadura, ainda era governo Figueiredo, mas já não estava tendo aquela repressão mais, as coisas estavam acontecendo, estavam aparecendo. E aí esse Pra Frente Brasil, é, o Reginaldo Farias, inclusive, ele é o cara que é sequestrado, torturado e é assassinado. É, ele tinha cenas de tortura quase explícitas, né, cinematograficamente falando, explícitas, e foi proibido durante um tempo, deu um bafafá danado, teve que entrar na justiça, deu briga, e isso daí catapultou o filme, tornou ele mais famoso, porque chamou atenção. Mas esse filme de agora, ele surge e neste momento, que é um momento muito delicado mundialmente falando, e a avaliação que eu faço pro Eu Ainda Estou Aqui é que ele é um filme que veio no momento certo para o tempo certo. Por isso que eu acho que aconteceu um pouco esse reconhecimento de um público variado. Tem vários outros méritos pertencentes ao filme. Eu li várias críticas durante essa semana, né, sobre o filme. Eu fiz a opção de ler, inclusive, críticas estrangeiras, que eu acho muito interessante entender, né? Eu acho um desafio sempre pensar como que o estrangeiro vê uma coisa da qual ele não tem intimidade. Ele vê de um jeito distante e, na verdade, é um pedacinho de 2 horas na vida dele, de um dia específico, onde ele inclui aquilo, ele entra e sai daquela realidade. O que que é que fica, né? Terminado o filme, dá vontade de sair entrevistando todo mundo, tipo assim, o que que você acha que você viu? Que, aliás, é o que a gente faz também, né? A gente vê um monte de filme americano e temos um imaginário, temos uma ideia do que é que seja a vida nos Estados Unidos, aliás, de um jeito bastante completo, eu até diria, comparado a outros lugares que a gente nunca viu filmes, né? Finlândia, Groenlândia, poucos filmes dinamarqueses, enfim. O filme, né, Eu Ainda Estou Aqui, ele faz uma opção nítida e boa parte do cinema brasileiro internacionalizável faz isso, que é um nível de recorte narrativo, um tipo de opção de linguagem cinematográfica, uma maneira de abordar
digamos, signos cinematográficos que tornam ele facilmente interpretável, independente de qual seja o lugar que esteja assistindo ele nesse mundo globalizado. Ele tem isso. É um cinema, é um filme internacional. O assunto é nosso, é nacional, os personagens são baseados em histórias reais. Isso não modifica muita coisa, porque eu posso perguntar para vocês quantos filmes vocês já viram que está escrito baseado em fatos reais de lugares que não são o Brasil, e a gente compra a ideia, entende perfeitamente, participa daquilo que o filme propõe. Então, esse cuidado, digamos assim, eu vou chamar até beabá cinematográfico, o filme cumpre muito bem. O surpreendente para mim é que, é, acho que foi a Idalina que falou, ou a Deise, eu não lembro. Ele, de fato, ele é um filme fácil. Ele é um filme fácil, porém, na facilidade dele, ele oculta, ele tem muita coisa complicada, muito mais difícil. Vou explicar. Eu não tinha visto a Nora. Eu só fui ver a Nora depois do a Nora levar a quantidade de Oscar que levou e tal. Eu já tinha umas suspeitas pela bolha que eu leio e pessoas que eu leio. Tinha gente que era muito a favor do filme e tinha gente que não era tão a favor assim. E, eu não vou falar que eu fiquei decepcionado com o filme, porque é bobagem dizer isso, não tive decepção. Eu só, comparado, porque aí a gente já compara, eu já tinha dito em sala de aula para os estudantes, eu achava, e eu penso assim, depois de ter visto o filme, que ele é um filme mais fácil de fazer do que, por exemplo, a tarefa cinematográfica era mais fácil na Nora, em A Nora, do que no Eu Ainda Estou Aqui. Por causa do que eu coloco? E é o que eu imagino que, né, minha ideia. Por causa do você pegar uma história que nem Eu Ainda Estou Aqui, que é uma história extremamente pungente, assim, que mexe no nível de vida ou morte. Você está tratando de uma situação em que você tem um regime político aonde determinadas pessoas têm o poder sobre a vida dos outros e não tem que prestar conta de nada. Só que você fazer isso, sem fazer isso de um jeito paroxístico, ou seja, extremado, né? E aí o extremo que eu colocaria, por exemplo, seria a substância, né? Que aí eu até dei um nome de cinema expressionista. Você fazer isso de um jeito controlado, de um jeito que continuasse permitindo que o cotidiano persistisse dentro do filme, mas a cada momento você ir percebendo, enquanto espectador, que aquele cotidiano que parecia uma coisa segura, uma coisa certa, ele estava por um fio, e um fio de existência, e que você não tem o menor controle de saber se aquela existência sua vai ou não vai ter continuidade. Você contar esse andar na beira do abismo e, ao mesmo tempo, não fazer disso um estardalhaço, mas fazer disso uma coisa contada a conta-gotas, eu considero isso muito mais difícil do que você pegar uma história emocionalmente mais veloz, mais fácil de ir para as emoções mais extremadas, tanto para a alegria quanto para a tristeza, do riso para o medo. E o filme Eu Ainda Estou Aqui, ele tem essa qualidade de ser, eu vou usar uma palavra que geralmente é usada como pejorativa, e aqui eu estou usando ela como positiva, de ser frio e apenas em alguns momentos ele solta a mão dessa frieza narrativa, e aí deixa a gente tomar consciência digamos assim, da nossa fragilidade diante de coisas que de repente, a gente não tem controle nenhum. E, Alexandre, mais uns 2 diga, minutinhos e a gente sim, perfeito. fecha, tá bom? E aí, e como assim, como que eu vejo isso? O filme tem certas partes. A primeira parte, que nem eu li em algumas críticas, e aí eu concordo, a primeira parte mostra aquela família feliz, uma família bem resolvida, feliz, brincalhona, as crianças felizes.
porém ele já vai sinalizando lentamente, toda vez que passa um caminhão de polícia, quando houve uma sirene e a gente o tempo todo ouvindo helicópteros passando e as pessoas olham, não mostra o helicóptero, mas aquilo fica meio, o som começa em se intrometer. A segunda parte já é a parte determinante, que é na hora que os policiais invadem a casa, e aí a cena do trailer é perfeita, o policial fechando as cortinas, aquela casa era luminosa, aí você fecha as cortinas, aquela casa ela vira um túmulo, praticamente, e sob o controle de uma tropa que está ali dentro e não conversa com ninguém, e você dentro da sua casa não tem a menor liberdade de fazer nada. Tem o sequestro, depois as duas personagens são levadas presas. A cena na prisão mostra, né, o passar do tempo, que a gente não sabe quanto tempo, é preciso depois ler fora, que a gente fica sabendo que ela ficou 12 dias presa, né? O passar do tempo se quebra, mas a gente ali já tem uma noção de ver que é o seguinte, se ela desaparecesse, também ninguém ia descobrir, e o negócio morria por ali. Ela consegue sair, e aí a gente tem mais ou menos a construção lenta do restante do filme, que é a construção da personagem Eunice, né? E essa construção ao redor de uma pessoa que tem que lidar com um mundo que desapareceu de seus pés, e ela tem que reconstruir o mundo com um monte de filhos ao redor, e ela não só dá a volta por cima, como ela se engrandece paulatinamente, lentamente, como foi de fato até mesmo a retomada da democracia. E aí a gente chega até o final, no final, vendo como que o filme acaba girando, e na verdade a principal personagem é ela, e é um pouco essa história dela de resistir. Um, um, um uma agressão que lhe cai na vida, né? Uma agressão inesperada, de um jeito enorme, e como que essa pessoa, depois de ver tudo destruído, ela consegue, mesmo assim, manter controle um pouco sobre a situação e cresce. Encerrando, o que que então esse filme deve ter representado, né, na minha cabeça falando, né? Deve ter representado para ele ter esse canal e essa facilidade de comunicação como ele demonstrou possuir. Que o Walter Salles, os roteiristas, os atores, enfim, o trabalho do conjunto, eles conseguiram falar para a gente o que que é um regime autoritário, uma ditadura, sem entrar no politiquês, sem se perder em discussões políticas e mostrando exatamente num confronto entre vida e morte, entre direito e perda total de direito, o que que significa uma existência num ambiente aonde você tem todas, não só as liberdades, mas você tem a própria existência física colocada em questão ou então colocada na mira sob risco. E aí eu acho que as pessoas meio que perceberam esse recado. Acho que a gente está vivendo um momento mundial em que isso está colocado na maioria dos países, pelo menos em vários dos países europeus, em vários, né, com a vitória do Trump nos Estados Unidos, a gente está vendo os Estados Unidos derreter no sol, né? E eles estão diante desse tipo de dilema. Acho que daí as entrevistas do Walter Salles foram nessa direção, inclusive depois de ganhar o Oscar. Lá no Oscar ele fez questão de mostrar que ele entendeu que a própria premiação foi um reconhecimento do filme tocar num problema que é um problema que hoje em dia é da humanidade, baseado num fato histórico real, baseado numa história que está aí palpável com seus personagens vivos até hoje. É isso. Muito bom, Alexandre. Obrigada por essa fala, tá? Daqui a pouco nós vamos esmiuçá-la. Então, Pode posso tomar a falar? palavra, Vera. Isso. Sim. Primeiro, quero agradecer muitíssimo o convite, né, da Deise e da Idalina para estar aqui, né, nesse debate, na discussão desse filme tão forte, né? E também gostaria de dizer que, guardadas as devidas proporções, sabe, Alexandre, mas eu vivi um pouquinho, né, dessa história na medida em que eu fiz movimento estudantil no final da década de 70.
eu era de partido de esquerda, né? Eu era do Partido Comunista, né? Então, é claro que a gente já pegou um período mais brando da ditadura, mas assim, aquele clima que o filme mostra, né, daquele ninguém podia falar nada, aquela tensão permanente, aquele silêncio, essa subtração, como o Walter Salles trabalha, né? Ele fala que ele precisava subtrair afetos, emoções. A gente vivia nesse tempo, né? Assim, de subtração, né? Assim, a gente não podia expressar nada, né? Então, eu acho que o filme consegue retratar muito bem como que as coisas se passavam nessa época. Enfim, eu acho que o roteiro foi sensacional, porque eu li o livro também, e o livro ele é muito robusto, né? Com muitas coisas, muitas informações, e aí quando você lê o livro, você fala, nossa, esse roteiro adaptado também tinha que ganhar o Oscar, porque ganhou lá o Prêmio de Veneza merecidamente, porque eles conseguiram construir um filme retirando, né, assim, eu acho que as questões essenciais que, né, poderiam traduzir o que se passou, né, na família, o que se passou em milhares de famílias, o que se passou no Brasil e no mundo, né? Você acabou falando disso, Alexandre, né? Como que você pode mostrar um pouco desse pedacinho, né, de sociedade, esse pedacinho de família num filme. Então, eu achei sensacional o roteiro. E aí eu vou falar um pouco, assim, né? Na verdade, eu tinha pensado inicialmente de falar um pouco da personagem Eunice, porque quando eu vi o filme, eu não tinha. Eu vi dia 8 de maio, então não tinha saído ainda muitos comentários sobre o filme. E eu, na hora que eu assisti, falei: Meu Deus, a Eunice, ela me lembra muito Antígona. Aí, logo depois, a Fernanda Torres comentou isso numa das entrevistas, e eu me lembrei demais da Antígona, e como Lacan trabalha Antígona no Seminário 7, eu vou falar muito rapidamente, porque eu acabei fazendo outro recorte para falar no Seminário 7, onde ele trabalha no Seminário 7, a ética da psicanálise. Porque a ética da psicanálise diz respeito ao desejo, à sustentação do desejo, né? E aí ele vai dizer que ele usa o exemplo da tragédia grega, da Antígona, para falar do que seria uma sustentação de desejo. E aí ele se pergunta por que essa peça, na época lá com Lacan, era a peça até então mais representada no mundo desde a sua escrita. E aí ele se interroga sobre isso. E aí o que ele subtrai dessa reflexão e desse estudo é que Antígona, ela aporta o desejo até as últimas consequências. Ela não se submete a nada. E aí ela é movida por uma lei que não é uma lei, digamos assim, dos homens, né? É algo que ultrapassa essa lei, existe uma lei que diz que você precisa enterrar os mortos, né? Uma lei humana, né? Digamos assim, do humano, né? Não é de um país, de um estado, de um município. E, no entanto, o Creonte não quer enterrar o irmão dela, né? E aí ela vai às últimas consequências para enterrar o irmão, porque ela é movida por esse imperativo dessa lei. E aí ele vai dizer que é por isso que a Antígona ela porta um brilho, o personagem dela. Por isso que ela captura tanto, né? Porque tem uma força enorme, né, de não ceder, mesmo sabendo que ela poderia morrer, que ela sabia que ela ia morrer, mesmo assim ela segue adiante nesse caminho. Então, assim, eu ia falar mais sobre isso, mas aí o que acontece? Eu me lembrei também que ano passado eu escrevi um texto que eu apresentei lá num evento da UFES, era sobre a questão justamente do período do golpe militar, enfim, era a comemoração do golpe, né, assim, de poder estar falando disso, né? E aí, nesse escrito que eu fiz, né, eu trabalhei um outro viés, né, assim, eu falei qual seria o que a gente pode retirar de um acontecimento trágico, um horror, né? Poder ler o que acontece quando aparece um evento traumático, da ordem do terror, do horror, e do silêncio em relação a esse terror, a esse trauma, e os efeitos disso no psiquismo de um humano, de um ser humano, de um sujeito, assim como também quais seriam os efeitos desse silêncio numa sociedade, né, no caso. Então, eu tentei trabalhar, eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês, justamente o que o Freud fala disso e depois o que Lacan fala, né?
do que, por exemplo, a gente vivenciou em termos de golpe militar, da ditadura e da ausência de liberdade de expressão, que eu falei que as pessoas que não sabem não têm dimensão do que é isso, de você não ter liberdade para falar, para se expressar, é um horror. Já é um horror, só isso já é um horror, né? Fora essas pessoas que foram presas, torturadas e mortas, e que, né, enfim, é uma tragédia na família, desaparecidas, que a pessoa não tem nenhum direito de enterrar, né, como o antigo, né, que quer enterrar lá Irmão. o seu ente querido, não tem como, porque o corpo desaparece, uma coisa assim, uma crueldade desmedida, né? E aí o Freud vai dizer que, na verdade, para a gente construir uma memória, né, é necessário, quer dizer, ele fala o seguinte, quando ocorre um trauma, na ordem, né, como eu falei, individual, que seja coletiva, é preciso, quando você se depara com esse trauma, né, esse efeito de horror, ele causa, às vezes é impossível de você falar dele, né? Ele fala que o silêncio muitas vezes vem como um recalque que aconteceu, né? Que ele vai falar o seguinte, que a memória ela é construída de fatias, né? E que você tem um evento traumático, e aí você pode ter um apagamento desse evento, por conta do insuportável de se deparar com esse evento traumático. Então, você faz um apagamento. E depois vem outra camada né, lembrança, e depois outra, e que isso essas lembranças vão se sobrepondo. Mas que isso que ficou recalcado, isso que ficou apagado, diz que não pôde ser falado, e muito menos, às vezes, até experimentado, é porque foi insuportável, né? Então, cai para um recalque. E isso produz efeitos, né? Ele vai dizer que isso produz efeitos naquele sujeito. Porque, né? Aí já... Porque o Freud, inclusive, eu quero só ler uma frasezinha do Freud aqui, que eu achei genial, que ele fala o seguinte: ó, como você sabe, eu vou falar sobre isso que eu acabei de explicar. Estou trabalhando com a hipótese de que nosso mecanismo psíquico formou-se por um processo de estratificação. O material presente em forma de traços de memória estaria sujeito, de tempos em tempos, a um rearranjo segundo novas circunstâncias, a uma retranscrição. Assim, o que há de essencialmente novo a respeito da minha teoria é a tese de que a memória não se faz presente de uma só vez, mas se desdobra em vários tempos, que ela é registrada em diferentes espécies de indicações. Então, a memória não é é uma coisa viva, né? Ela não é uma coisa assim, aconteceu isso, não. Dependendo do que você vai vivendo, você vai sobrepondo a essa memória novas elaborações, simbolizações, e isso vão construindo essa memória, né? Então, não é uma coisa estancada, uma coisa estandartizada, uma coisa fixa, é uma coisa em movimento, né? Eu achei isso muito, muito bom. Esse ele fala na carta 52. Então, ele vai falar que, então, essa questão da memória, para que haja essa tradução da memória, né, é preciso que você consiga suportar a fala dela. E aí eu vou entrar numa discussão em seguida, né, antes disso mesmo, ele fala do mal-estar na civilização. Então, olha só, ele fala, então, que ele fala dos registros sucessivos, da realização psíquica em épocas sucessivas da vida. Ele fala que quando não se faz a tradução, né, há o recalque, como eu falei. E aí, o motivo de não haver essa tradução é o desprazer e o sofrimento. Então, ele fala que esse desprazer provoca um distúrbio de pensamento, né? Assim, se a gente for pensar naquilo que o filme traz, né, assim, o silêncio que a Eunice carregava, não era só porque, tudo bem, ela queria poupar os filhos, né? Mas também porque aquele que vivencia essa situação de perto, para ele é muito difícil de falar, né? Existem estudos, né? Primo Levi e outros tantos, Walter Benjamin, que falam que se quem vivenciou, por exemplo, os campos de concentração, aquelas pessoas não conseguiam muito falar sobre aquilo que elas vivenciaram como trauma. Quem tá muito próximo do trauma não consegue falar, porque o trauma, ele silencia aquela pessoa. E muitas vezes, só um outro, um terceiro, que vai conseguir falar
daquele trauma, né? Que é o que acontece no filme, assim, na história do Rubens Paiva. Quer dizer, quem consegue falar mais sobre o que aconteceu foi o Marcelo, através do livro, que não foi a Eunice não conseguiu dizer sobre isso. Foi o Marcelo, que é o filho, e depois o Walter Salles também, que apesar de ser muito próximo, mas não era da família. Então, talvez exatamente por essa condição de não ser tão próximos do que aconteceu, ter uma proximidade, mas ao mesmo tempo um certo distanciamento, permitiu que ele construísse o filme dessa forma, né? Assim, de uma forma que pudesse ser transmissível, para além da história familiar dos Paiva, para além da história do Brasil, ser transmissível no sentido de tocar em algo que é comum do humano, né? Que é essa coisa de tocar nesse ponto desse furo, desse buraco, disso que causa dor, né? Assim, então, é algo que é humano, não é só da família. Por isso que eu acho que ele teve essa dimensão universal, né? Como uma obra de arte, né? Por isso que eu vejo esse filme como uma obra de arte, uma obra-prima, porque ele traz, né, na sua forma de construção do filme, ele traz uma maneira que ela transcende o filme, transcende o Brasil, transcende a família, entende? Então, acho que isso, porque traz esses pontos que o Freud já dizia sobre isso, o Lacan vem falar também sobre essa questão, mas antes do Lacan, eu vou dizer que no Mal-Estar da Civilização, o Freud já vai dizer que esses mecanismos, então, olha só, olha que bonito, ele diz que os mecanismos de construção de memória levam em consideração os eventos traumáticos de um sujeito que o sujeito sofre, ou mesmo uma sociedade. Aí o Freud, na Carta 52, ele fala desse mecanismo num sujeito. Aqui no Mal-Estar da Civilização, ele já vai falar dos efeitos disso numa sociedade, né? Que é a pergunta que a gente se faz. Por que que a gente ficou tão silencioso? Nós ficamos tão silenciosos? Por que que o Brasil ficou silencioso? Por que que houve essa anistia e não se fala mais nisso? Por que que demorou tanto a ter a Comissão da Verdade? Por que que começou, né? Tudo assim, demorou demais, assim, né? O reconhecimento dos mortos e tudo mais. Eu penso que talvez tenha relação com essa questão que eu estou dizendo agora, que o Freud já aponta no mal-estar, né? Então, ele vai dizer que em cada sociedade, quer dizer, a questão que nos impõe nessa discussão é o que se passa no percurso de um sujeito, assim como numa dada sociedade, e o que possibilita a construção da memória dos acontecimentos, né, nesse período que nós vivemos. Aí é uma questão que eu trago. E aí, eu, pulando essa questão como Freud trabalha, o Lacan, ele vem dizer justamente o seguinte, que esse ponto de real, esse ponto traumático que Freud fala, por que que ele é tão insuportável? Porque, como eu falei há pouco, ele tem a ver com essa presença da morte, como você colocou, né, Alexandre? Vida e morte. Então, é a presença da morte, é a presença do real, da perda. Isso nos toca a todos. E aí ele vai dizer que quando esse real, digamos, ele não é simbolizado, ele não é falado, ele produz efeitos, ele traz consequências. Ele traz consequências no sentido de que isso retorna em ato, não em palavras. Então, por isso que há a repetição em ato daquilo que foi recalcado. Então, há uma repetição num sujeito que vive isso, né, na sua história particular, singular, na sua história familiar, ele repete isso em ato, em ação, né? Ele age ao invés de falar. Assim como no país a gente tem a repetição disso que ficou recalcado, né? Então, você pode ter retornos justamente desses pontos silenciados na nossa história. Por isso que é tão importante a gente falar desse filme, a gente falar do que aconteceu, elaborar, enfim, porque é a possibilidade que a gente tem de colocar palavras, né? E porque se você coloca palavras, você tem menos possibilidade de agir. Porque o agir, o ato, ele vem justamente quando faltam palavras. Porque não há palavras, você encena através de atos. Então, assim, a possibilidade que a gente tem de construir outra história para o Brasil, e aí falando para vários analistas que estão aqui, da gente, né, que a gente trabalha nos nossos analisandos, que a gente trabalha nas nossas análises, é o quê? É poder falar, elaborar e simbolizar justamente para a gente não agir, não atuar, não encenar, né? Encenar no sentido de se expor, né? De adoecer, por exemplo, né? De cometer um ato, por exemplo, suicida, homicida, né? Quando a gente não fala de algo que é traumático.
Então, o Lacan vai falar sobre isso, que, na verdade, a não elaboração, a não simbolização, elas produzem, então, essa repetição em ato, né? Que eu acho que isso é fundamental para a gente pensar em relação ao filme, né? E, assim, o que eu também pensei sobre esse filme, que esse filme, então, traz esse ponto do universal humano, esse ponto de origem nosso, desse ponto traumático que nos funda como seres humanos, que é esse ponto dessa perda radical que nós vivenciamos na nossa carne. Então, o filme, ele rememora isso, de certa forma, ele traz isso, né? Então, isso é muito importante, por isso que ele fisga todos. Ao mesmo tempo, traz essa força da personagem Eunice também, que tem a ver com diante desse horror, né, você tem o caminho da palavra, mas diante dessa impossibilidade, né, você tem esse agir. E no caso dela, ela segue, né, meio que, né, destemida, né, diante desse destino, digamos, né, entre aspas, né, disso que aconteceu com ela, né, estou usando o termo do destino por causa de tragédia, mas ela segue, né, assim, eu acho que ela não tinha outro caminho, assim, né, diante do que aconteceu. Ela poderia adoecer e morrer, talvez, o caminho outro seria esse. Mas ela enfrenta, e ela vai para cima, ela se reinventa, ela vai buscar o caminho dela, porque talvez foi o que era possível. Ela foi defender os índios, porque era uma forma de defender aqueles que são marginalizados, excluídos, banidos da sociedade. Então, assim, ela foi continuar, digamos assim, essa posição política dela que ela tinha na vida, mesmo ela não sendo uma parlamentar como o Rubem Paiva tinha sido, mas ela vai fazer isso através da trajetória dela, né, no direito, né, que ela vai fazer direito e lutar pela demarcação das terras indígenas. Então, assim, ela encontra uma saída, digamos assim, né, uma saída digna, né, honrosa, né, diante do que aconteceu, né? Ela não se submete, ela não abaixa a cabeça, né? Ela luta, né, de forma indeterminada. E aí, eu fiquei pensando um pouco também, tanto no Marcelo Rubem Paiva, como no próprio Walter, né? Como que o Walter, através da direção dele, ele conseguiu trazer, digamos assim, esses elementos que eu estou dizendo, que são elementos que falam tanto da tragédia, quando acontece uma situação de terror, de horror, assim como também da forma como ele mostrou a personagem Eunice. Tanto é que eu achei bonito quando ele recebeu o prêmio, que ele fala da Eunice e das Fernandas. Né? Por que ele destaca isso? Porque na minha leitura, ele está dando um indicativo de saídas. E ele fala, esse filme, ele fala, está falando do que está acontecendo no mundo. Né? Não é à toa que ele teve essa explosão toda também de adesão no mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele sinaliza, e foi bonito, né? Porque ele esqueceu onde estava o papel, ele se perde um pouco, né, nessa coisa. E aí ele fala o que eu acho que é essencial. Que ele fala o quê? Que o que interessa a ele, quer dizer, ele elogia a Eunice, ele agradece a Eunice, porque acho que é assim, diante da tragédia, a Eunice ensina como sair diante de um horror, de uma tragédia. Então, eu achei lindo isso, porque ele também fala dela e da capacidade que as Fernandas tiveram de representar essa tragédia, né? Assim, essa tragédia grega, né? Que foi a vida da Eunice. Então, elas souberam transmitir isso também. Então, acho assim, houve transmissão do Walter, do Marcelo, primeiro dos Paivas, né? Depois o do Marcelo, depois da Eunice, né? da Eunice, do Marcelo, depois do Walter da Fernanda Torres, da Fernanda Montenegro. Né? Assim, eu acho que a Fernanda Montenegro ajudou a Fernanda a construir esse personagem. Ela falou isso, né? A Fernanda Torres. Então, eu acho que Era isso... um minutinho para a gente, para fechar, Então, eu tá? acho que isso, assim, o que eu queria dizer era isso. Deixa eu ver aqui. Vera, e essa coisa que você está dizendo, eu preciso comentar aqui que a memória é uma coisa tão complicada ali para a Eunice, né? Que ela termina com Alzheimer. Né? Alzheimer. É outra questão, que me dá um outro... dá um outro discussão. encontro. Então, assim, aí a questão, assim, eu Mas acho bom, que a gente pode apontar isso. Isso, os horrores já falados, o sofrimento pelo não
o sofrimento pelo não reconhecimento do sujeito. Ou seja, em cada um da família se produz uma tentativa de apagar a subjetividade. Ao longo do filme a gente vê isso. Quer dizer, você não tem direito a falar, você não tem direito a se posicionar, você não tem direito a chorar. Então, assim, é uma coisa de uma tentativa de apagamento, né? Ou seja, de uma objetificação, que é o que acontece também na sociedade. A sociedade fica completamente alienada, né? É o movimento do regime de exceção, né, da extrema-direita, é de objetificar. Você fica alienado ao que está acontecendo. Então, alienação é um apagamento da subjetividade, né? Então, assim, assistimos então à posição do Estado de provocar essa alienação na família, né, especialmente do Rubem Paiva, que viveu na carne isso, e, assim, a posição de Eunice de resistência, né, como Antígona. E aí, a resistência dela, eu acho que é genial quando ela fala, vamos sorrir. Vamos sorrir. Muito bom. Então, gente, vamos sorrir. Acabei. Muito bom, Vera, muito bom. Anotei 300 coisas. Praticamente está aqui, grafei a sua fala, tá? Se você quiser depois recuperar, está tudo escrito aqui, Aham. porque fiquei tão empolgada. Mas, então, vamos abrir para o debate e a gente vai fazer assim, a cada duas, três pessoas, né? Porque às vezes esse debate as pessoas se referem a falas ou querem um comentário dos dois, então eu não vou um a um, não. Queria convidar, então, a nossa colega Beatriz para abrir esse debate e depois está aberto para todos. Beatriz, está sem som. Sem som. Que coisa. E, vai recuperando o som aí que eu vou pedir a Camila, então, para fazer um comentário e depois você vai tentando, vai precisar daquele de lapela, Beatriz. Camila, quer falar alguma coisa para gente? Tá sem Da som parte? também, Camila. Não, Bia, aqui tá. Abre o microfone. Boa tarde, gente. Nossa, eu fui anotando tanta coisa, porque assim, eu fiz esse mesmo movimento de. Está rindo, né? Eu fiz esse mesmo movimento de ler o livro, assistir o filme uma vez, depois eu voltei no cinema, tipo Alexandre, assisti de novo, porque eu fiquei muito encantada, assim, pela forma como foi retratado. Tem um ponto que eu acho importante falar, que é, pegando essas duas atrizes, que o nome da Fernanda Montenegro não é Fernanda, é Arlete. Sim. E aí é um nome que tem arte no meio desse nome, né? Assim, se você pega o Lê, tem uma arte ali. E Fernanda é o nome artístico dela que ela passa para a filha. Quando eu descobri isso assim, eu fico até arrepiada, porque eu achei tão delicado esse movimento dessa relação mãe e filha no filme que fala de uma família, assim, né? Interessante, E que é uma aí, transmissão da arte com o nome, né, para a filha. A Arlete aham, manda a arte para a Fernanda. Ei, Camila, e o pai era Fernando também, né? O Fernando é, Torres. o pai era É, Fernando mesmo, mas a mãe era Fernanda, mas era É. Arlete. Fernanda, Mas enfim, a Fernanda Montenegro tem uma questão com o Fernando, porque ela foi casar com o foi Fernando. escolher um Fernando. Pois é. exatamente. Aliás, é Escolheu da capixaba, Fernanda, né, passou para a gente? Que, filha. aliás, é capixaba, né? Aham. Capixaba. O Meu Torres, né? conterrâneo, é de Iguaçuí. Isso. E Gente boa. aí tentando falar um pouquinho assim, tem uma coisa que eu me proponho a pesquisar e tal, que é sobre onde estavam os psicanalistas na ditadura. Como que estava esse movimento, e aí quando a gente lê o livro, até vê algo que aparece ali, que é um ponto que eu acho que até algum recalque que a gente tem em relação a isso na psicanálise, que é como que a gente participou, né? Onde que estavam esses psicanalistas, o que que a gente estava fazendo nessa época. Até para a gente pensar como a gente se posiciona no presente, a respeito de tudo que acontece no mundo que a gente vive. Muito boa E aí, reflexão. porque a ditadura, eu penso que é aquele ponto que é justamente que ele aliena e submete a linguagem aos seus próprios interesses, né? Eu estava assistindo no YouTube a posse do Castelo Branco, em 64, e aí é um texto, uma narrativa da televisão, que foi para o Brasil inteiro, foi transmitida, que fala que estava acontecendo uma marcha democrática e uma fácil eleição. Então, assim, o quanto que a gente vai usando a linguagem, os governos,
se apropriam na linguagem para fazer aquilo à sua maneira. E quanto que a gente tem que estar atento a isso em qualquer contexto, né, que a gente vive. E aí, especificamente sobre o filme, que é uma coisa que a Vera traz sobre a relação da memória, é que, ao contrário do filme, que tem um roteiro linear, e que eu penso que é muito aquilo que o Alexandre falou, sobre ser um filme que ele consegue ser fácil, assim, que não causa uma estranheza muito grande você assistir. O livro que o Marcelo escreve, ele já vai sendo tal como nossa memória, assim, ele vai no caminho do inconsciente. Ele é um livro que você está lendo, aí tem uma hora que ele está falando sobre enfim, a repressão, e aí já está com a Eunice lá na ONU, e aí você fala, tá, deixa eu ver onde é que eu estou aqui, porque você vai entrando nesse movimento da memória dele, assim, como se ele estivesse, de fato, contando ali o que ele vai lembrando sobre essa mulher, que foi mãe dele. Eu achei isso muito legal, assim, esse movimento que ele faz, que é uma coisa bem do inconsciente, assim, né, que é essa coisa lógica que ele vai colocando ali. Ai, E aí eu Camila, queria... me ocorreu uma coisa agora que eu nunca tinha pensado sobre o filme, rapidinho. Ele, o Marcelo, ele sofreu um acidente quando ele era jovem, tinha 20 anos, ele ficou paralítico, né, da perna para baixo. Esse livro todo mundo leu na década de 80, eu li, todo mundo leu. E interessante que aquilo que eu falei há pouco, eu acho que me reportou a ele, porque assim, aquilo que não é simbolizado comparece no real, e no real, em ato, em coisas contra si, contra o outro, né, não só naquela geração, na geração seguinte. Então, você veja, né, que ele sofreu um acidente que impactou na vida dele, né? Uma perda enorme, né? Sim, ele ficou E não que só ele se paraplégico, colocava, né? tetraplégico, ele perdeu o movimento dos 4 membros, Feliz Ano Velho, né, o nome do Sim, e livro que tinha dele. um movimento justamente de se colocar em perigos, né? Assim, situações que ia se Pulou num arriscando ali. rio seco, Ele pulou rasíssimo. num rio? Ou foi Ele num pulou rio, num né? rio raso, bem raso. Isso. E aí vai esse movimento acontecendo. Aí, se a Vera pudesse falar um pouquinho sobre essa saída, não por uma via do ressentimento, né? Porque o Eunice se nega a ficar no ressentimento. No livro isso fica até mais claro, assim. Porque enquanto o Marcelo está muito mais duro, às vezes ele coloca as impressões dele ali, ela vai justamente falando, não, eu aposto e tal na democracia e vou, sabe? Eu achei que ela vai conseguindo caminhar por aí de uma forma tão brilhante que eu queria ouvir um pouquinho mais, assim. Obrigada, gente. Obrigada a você. Beatriz, você está com som? Vocês estão escutando agora? Que bom. Sim, pode falar, queridos. Aumenta Vocês gente. Quem quiser falar, pode se inscrever, por favor, que aí eu vou dando, vou chamando. Parabéns, né? Mais uma vez, Dalina e Deise, pela iniciativa, as falas incríveis aí, né, de Vera e Alexandre. Na realidade, eu queria trazer um pequeno recorte de 2 momentos que, para mim, foram muito importantes no filme e que trago um pouco para a nossa leitura psicanalítica. Né? O primeiro deles fala do não ceder de seu desejo, que me marcou bastante exatamente nesse momento que a Vera também recorta da fotografia, vocês também trazem no trailer inicialmente, que o editor, no momento da foto, né, o editor pede que não sorria, e Eunice, muito convicta, né, de uma forma muito convicta, diz, não, vamos sorrir. Vamos sorrir. Então, a leitura que a gente pode fazer aí, né, o que tem aí como pano de fundo diante desse horror, né? Na realidade, não ceder de seu desejo, onde não há do que ceder, né? Diante de um horror, diante de uma devastação, não há como escolher, né? Entre dar, não dar, transgredir ou desobedecer, né? Ali naquele momento, ela não tinha, ela não cedeu porque não tinha uma outra coisa, não havia o que fazer diante daquele horror. Né? Então, eu trago esse recorte como uma coisa que me marca bastante na fala dela. Um outro ponto é quando ela está dando a entrevista, já com o atestado de óbito na mão, e a repórter pergunta a ela se, naquele momento, a redemocratização daquele momento já não seria para ela uma solução, que a gente pode ler também como uma reparação. E ela também, muito enfática, muito convicta, diz, não é. Né? Assim, esse ponto me marcou para a gente pensar que, diante do horror, de uma devastação, esse ponto da reparação é estritamente singular, né? É para cada um.
Não há ninguém que diga, né? Então, reparou? Não. Então, é do particular, né, de cada um. Uhum. E como vocês também lembraram, Antígona, né? Eu trago esse ponto da transgressão e da desobediência, porque Antígona também não cede de seu desejo, né? Ali também diante de um horror geracional, porque Antígona é filha do impossível, se a gente puder ler, né? Filha de Édipo e Jocasta, mãe e filha e filho. Então, ela traz aí um horror, né, que atravessou gerações. Antígona não cede às leizinhas chamadas ali, né, leizinhas da polis, a lei do tio Creonte, né, e não cedendo, e aí esse ponto, que é um ponto que eu associei, porque para mim também é um ponto da reparação, Antígona não cedendo, ela também se subjetiva. Antígona passa a ser a heroína da própria história. Né? Então, esse não ceder de Antígona trouxe para ela ali também uma reparação, né, desse horror, né, geracional e com precedentes, né, que ela vivenciou. E aí, para a gente pensar também, abrir aqui o debate, que quando a lei, gente, ela vem com muita violência, né, essa lei da polis, voltando a dizer o que eu falei um pouco anteriormente, não há de se querer, de se pensar se quer ou não se quer desobedecer ou transgredir. É uma necessidade transgredir ali, é uma necessidade que exatamente traz para a cena a dignidade humana. Então, dignidade é um significante que ficou para mim dessas duas histórias, sabe? Nessas duas, na Eunice de Paiva, né? Uma pessoa, né? E no mito na personagem de Antígona de Sófocles, né? As duas, na realidade, não cederam de seus desejos, mas porque transgredir ali foi uma necessidade que trouxe, então, dignidade, a dignidade humana para a cena. Queria Eu acho que colocar fez aí, um paralelo gente, muito comentar. interessante aí, Beatriz. Achei um paralelo muito interessante, porque ela não cede, a gente pensar aqui que a Eunice não cede, ela não cede a essa expectativa de que ela fique arrasada, por exemplo. Ela não cede. Ela sofre Ela muito, teve, óbvio, extremamente, mas ela não fica arrasada, ela vai. Que os dois destacaram muito bem, né? Então, ela nesse realmente sentido, tem Daisy, uma de analogia muito clara aí não com a vou Antígona. entregar, né, para o editor Não, a vou sorrir. tristeza que ele quer que eu entregue, né? Isso. A tristeza, É porque o interessante buraco está isso. grande demais, né? Então não é possível ceder a isso. Vamos sorrir, né? Vera e Posso falar sobre a Alexandre, questão do ressentimento? pode falar. Alexandre também pode. Quer falar, Se Alexandre? quiser comentar sobre o que elas trouxeram. Congelou? Fui eu que congelou, Não, Alexandre? não, fala primeiro, depois eu falo. Tá. Assim, na verdade, essa discussão sobre ressentimento, a gente teve, a gente discutiu bastante há um tempo atrás na escola, discutindo texto sobre até Antônio Garapon, que ele é uma pessoa que transita na psicanálise, mas é do campo do direito, né? Ele escreveu um texto sobre o reconhecimento. Então, uma das coisas que nós, à época, reportamos dele, que nós trouxemos para o campo da psicanálise, de forma mais clara, é assim, quando você tem uma situação que você vive um dano, digamos assim, né? Você sofreu uma perda, você tem um dano, né? Para você reparar esse dano, é preciso que haja o reconhecimento de que há um sujeito ali. Ou seja, você não é um objeto. Então, assim, o Rubem Paiva, ele não é um objeto que podia ser pego e lá massacraram ele de tortura, porque o livro do Marcelo relata a tortura dele, horrorosa, sabe? E aí depois descartaram, né? Assim, descartaram mesmo, né? Então, assim, você não leva em conta um sujeito que está ali, você trata esse sujeito como objeto. E aí o ressentimento, quando você sofre um dano, aí no caso, vamos pensar do lado da Eunice e dos filhos, assim, o ressentimento é quando você sustenta uma posição de objeto.
você continua naquela posição. Porque e aí, quando você fica nessa posição de, quando acontece um dano na sua vida, que você fica falando daquilo, e aqui você fala, elabora, elabora, mas aquilo ali não sai de você, é porque você está identificado a uma posição de objeto. Porque quando você consegue subjetivar aquela posição, quando você consegue dar uma dimensão simbólica que produz um efeito de sujeito, né? Não só o falar, blá, 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 não. O falar que produz efeito de sujeito. Esse efeito de sujeito, ele traz a dimensão da reparação. Tem um filme maravilhoso que trata disso, é A Morte à Donzela, do Polanski. É um filme também sobre ditadura militar também, só que do Chile. Não sei se vocês já assistiram. E nesse filme, a personagem principal, ela é também torturada, mas ela, né, ela vive, enfim, né? E aí, por acaso, eu não vou falar muito do filme, mas assim, ela encontra com a pessoa que torturou ela, e aí, enquanto ele não reconheceu que ele fez algo de ruim, de mal, que ela não reconheceu o lugar subjetivo dela, enquanto ele não fez isso, ela estava naquela agonia, né? Que é um pouco o que a Eunice falava, de não ter o reconhecimento do Estado. Por isso que quando há o reconhecimento de que ele foi morto, é você reconhecer, entende? Que não tem um sujeito ali que sofre. Você não trata aquelas pessoas como mero objeto. Então, quando ela falou, estou rindo, né? Não era para rir, mas eu estou rindo, porque é um alívio, né? Porque assim, ela pôde subjetivar, ela foi reconhecida como um sujeito que tem as suas questões, que tem, sabe, a sua dor, né? E que precisa ser reconhecida. Então, muitas vezes, a gente vê até no campo do direito, em tribunais, que as pessoas, às vezes, só pelo fato de uma pessoa que está brigando com a outra, reconhecer que ela está fazendo mal ao outro, a pessoa, às vezes, para o processo judicial. Ela não leva adiante, porque aquilo aplaca, né, o dano que ela está sofrendo. Qual é o dano? Qual é o dano? O dano de não ser reconhecida como sujeito. A pessoa fica objetificada. E aí, tem pessoas que carregam esse ressentimento. Tem um filme também, Bravura Indômita, também, que trabalha muito bem essa questão do ressentimento, porque a menina, o pai é morto, ela fica querendo se vingar, ela vai e mata a pessoa lá, vou contar logo, já contei, mata lá, mas ela não fica em paz. Ela continua enlutada, ela continua usando preto e continua mal, porque que ela não consegue reparar aquela dor, ela não consegue dar um contorno simbólico a essa falta. Então, ela continua na vingança. A vingança é isso, gente. A vingança tem a ver com ressentimento, tem a ver com, sabe, você não conseguiu elaborar aquela perda, aquele dano, você fica ali arrastando aquela, então você vai lá e se vinga. O ressentimento tem a ver com isso também, Camila. Não sei se eu consegui te responder. Outra personagem que eu lembrei agora, que é a Fernanda Torres cita, que eu fui estudar a história dela, a tragédia, é Écuba. A Écuba é uma tragédia horrorosa, pior do que a Antígona, mas aí vocês vão ler, então. Vou falar. Fica de dever de casa. Gente, vocês ficam à vontade, tá? Para comentar. Quem comentar. Fala, Alexandre. Não, gostei que entrou por esse caminho e até me lembrou, e agora eu estava até procurando esse texto aqui. Achei o texto, se vocês quiserem depois eu jogo para vocês. O sujeito que eu considero, a pessoa que eu considero o maior crítico ou o melhor crítico de cinema brasileiro, ele é um professor aposentado da USP, Ismael Xavier, e aí na hora que vocês entraram e tocaram no termo ressentimento, eu lembrei, porque minha tese de doutorado foi sobre crítica de cinema, do cinema dos anos 90. E aí eu lembrei que ele exatamente tinha um texto, ele tem um texto, a figura do ressentimento no cinema brasileiro dos anos 90. E encontrei ele rapidinho aqui, eu já tinha ele guardado, mas ia demorar mais pesquisar em qual pasta que está o texto. Eu acho muito importante, e porque, para mim, de um jeito, talvez eu não tenha, na hora que eu fiz a exposição, chegado até esse lugar, mas era uma coisa que estava mais ou menos girando na minha cabeça. Tem um elemento, eu comentei uma vez
entre colegas, né, do sindicato de professores, né, universitários e tal, e mesmo colegas, eu comentei que esse filme do Walter Salles, ele tinha conseguido fazer o que muitos grupos de esquerda atualmente não têm conseguido fazer, que é exatamente se comunicar e comunicar o essencial, o que que é essencial, né? O essencial para a população, para o povo, para o espectador, para a pessoa que... Então, esse sucesso que ele fez e esse encontro mágico que eu sugiro que o filme tenha feito, né, tenha conseguido, é que ele de fato, ele falou e ele tocou em assuntos e não é só a temática que interessa, é o jeito de falar também que interessa. Ele é muito mais amplo. É importante que seja Rubens Paiva, porque você olhando a vida e o Rubens Paiva, você vê ali, digamos assim, não há nenhuma excepcionalidade, exceto o fato de ser ex-deputado, ter uma vida classe média, tranquila e tal, mas não é isso que está interessando. O que está interessando, ele não é um herói, ele não é um mártir, ele não é uma pessoa que está procurando ser herói e nem ser mártir. Ele na verdade, é uma coisa que vocês acabaram de falar aqui. É, uma vez a gente perguntou pro meu pai, né? Tipo assim, por que que acabaram indo para a luta armada? Meu pai não é uma pessoa acadêmica, ele não fez universidade e tal, era funcionário público, ele só fez especialização. E aí ele virou e falou, que foi uma coisa que vocês falaram aqui agora, ele virou e falou assim, quando veio a ditadura, cada vez que a gente ia fazer uma coisa, aquela coisa era proibida, de tanto e proibir, chegou uma hora que não tinha se não reagir de um jeito mais extremado. Por quê? Porque tudo foi sendo vetado, tudo foi sendo proibido, tudo foi. Aí a figura do ressentimento eu acho muito legal, ela, né, lembra esse texto do Ismael Xavier, e eu lembrei também nessa parte, porque eu vejo um vínculo, e aí é o vínculo que para mim o recado, o filme tem esse recado. É um vínculo que eu vi, a gente assistiu também logo depois, o documentário palestino que ganhou o Oscar. Não sei se vocês viram. Sim. Ainda não. Ele tem uma cena, é o seguinte, o exército israelense, mais os colonos invadindo a Cisjordânia e botando tratores acompanhados de exército, derrubando casas de palestino. O filme é o tempo todo assim, né? Todo dia, derrubando casa, derrubando escola. E eles não podem reagir, porque você tem um trator, um monte de colono armado até o dente e o exército, e você sendo população, não pode reagir. E o filme é feito com um diretor israelense e um diretor palestino. Os dois andam juntos, assim. E o israelense, ele quer resolver as coisas de um modo mais enfático. E aí o palestino vira e, entre aspas, né, eu vou chamar assim, ensina pro israelense, vira e fala assim, rapaz, não é assim não. O negócio é o seguinte, demora muito tempo, mas a gente não pode desistir e é todo dia botar um grãozinho e todo dia fazer coisa. E aí ele fala assim: o que que você precisa ter é paciência. O palestino fala para o israelense: não, o que que você precisa ter é paciência. E aí eu lembro que isso daí, mais ou menos, é um pouco o significado também do sorrir da Eunice. No seguinte sentido, e aí eu gostei muito de que vocês falaram, que eu vou pegar ali o transgredir por causa da dignidade, que na verdade é uma oposição entre o ser passivo e o ser ativo, no sentido de você ser sujeito ou de você ser objeto da ação, de você ser sujeito do teu lugar ou objeto daquilo que você, do lugar que você é, é, resiste e faz questão de ocupar. Então, queriam ela triste, então ela pega e vira e fala, não, esse não sou eu enquanto sujeito, seria transformá-la em objeto. Isso, E isso. aí, o lema e a ideia um pouco que eu acho que o Rubens Paiva e a história dele passa é essa, a ideia de que a resistência ela é feita de persistência, paciência e fé, né? Eu vou usar a palavra fé, que pode não caber, mas fé significa exatamente nisso. É,
são elementos retirados da paciência e da persistência. É uma coisa que tem que ser feito porque tem que ser feito e sem a ansiedade de esperar o resultado imediato e às vezes até mesmo em vida, né? Se não for durante a minha vida, será no futuro com quem continuar. Aí eu vejo que o filme passa um pouco essa ideia, igual o filme palestino, que é isso, dessa peleja, né? Indo mais para a essência entre ser objeto e ser sujeito. E Isso, ser sujeito significa ter manhas de não se deixar tornar objeto. isso. Que aí entra o ressentimento, né, Alexandre? O ressentimento, ele impede isso. Ele impede Uhum. isso. A gente fala, a gente tem, isso daí veio do Pasolini, diretor de cinema, e de outros autores que falam muito isso. Filmes que nos manipulam muito emocionalmente e não e independente do motivo, entendeu? Pode ser um motivo nobre. Mas eles dizem meio que o seguinte: se você assistiu um filme diante do qual você não teve espaço para se comportar diferente daquilo que foi a expectativa do filme, você está diante de um filme autoritário. Olha, Olha, Aham, muito bom, tudo bom. muito bom. Isso aí. posso, Porque assim, eu queria, Daisy eu acho queria que tem uma trazer questão que aqui. eu queria dizer também, era assim, o questionamento que a gente se faz, assim, uma coisa que me chamou a atenção, quando eu comecei a ver o filme, eu fiquei muito tocada, né, por conta de toda a identificação também, com coisas no filme, enfim, né, pedaços, né, como diz, tem uma fala do Walter Benjamin, que é muito legal também, que ele fala dos restos, né, a gente só consegue falar dos restos, né, é, ele fala quer ver, onde que ele está aqui, onde que eu estou aqui, ele fala quer ver, precisamos recolher os trapos, os restos de um passado que são a matéria-prima para construir uma moldura do real. Quer dizer, o Seligman falando do Walter Benjamin, né, que é aquela coisa dos restos, né? Então, assim, você é tocado por esses restos, né? Pedaços, né? Assim, você se enlaça a um pedaço do filme, né? Porque o filme ele tem essa abertura, né? Ele subtrai, como o Walter fala. Então, no que ele subtrai, você tem a possibilidade de entrar. Se você tem um filme, como você falou, e traz muitas coisas, ele não te dá a possibilidade de você entrar, né? Ele fecha, ele é autoritário. E aí eu fiquei pensando, assim, né? Por que quando eu comecei a falar para as pessoas, assim, do filme, todo mundo que eu ia, eu falava do filme, né? Na padaria, na farmácia, eu falava, você já viu esse filme? Você tem que assistir, que não sei o quê. Por quê, assim, né? Justamente para ver se as pessoas também acordam para o que está acontecendo no momento, né? E aí, tem pessoas que são, assim, entre aspas, esclarecidas, né? Mas que não querem saber, não vão ver o filme. Aí eu fiquei pensando se isso não tem a ver com uma tamanho objetivo, porque eu fico pensando, quem fez movimento estudantil na época que eu fazia faculdade? Pouquíssimas pessoas, contadas nos dedos, né? Então, a maioria estava alienada, achava que a ditadura era maravilhosa, não queria saber de nada, né? Tinha um grupo pequeno que se incomodava porque queria ter liberdade de expressão, queria, né, ter uma posição mais subjetiva, digamos assim, né? E aí, eu acho que na sociedade é a mesma coisa, né? Por que que as pessoas não querem saber, não querem assistir o filme? Você fala, não, mas o filme vai ver, não é um filme panfletário, não sei o quê. Ah, mas eu soube, que uma vez uma pessoa falou, por causa da Lei Rouanet, eu falei, você sabe que esse filme não tem o dinheiro da Lei Rouanet? Entendeu? Assim, então, é uma coisa, assim, que eu fiquei pensando nisso, né? Assim, aí depois eu entrei num movimento igual a Eunice. Eu fiquei resiliente. Eu falei, não vou falar mais não. Vou falar assim, tá, então tá, você vai perder. Bom, não falo mais nada. Porque, assim, tem uma questão de uma alienação também. As pessoas querem ficar alienadas. Elas sabem. No fundo, elas sabem que na ditadura teve tortura, teve morte, que, assim, é falado, não é falado tão... Mas agora está sendo muito falado, com vários filmes que você citou, Alexandre. Esse filme, então, traz essa questão. Então, por que que elas não querem assistir? Né? Porque elas querem manter a crença, né, de aquele mundo ali foi o mundo perfeito, que agora elas estão apoiando pessoas que têm um posicionamento que querem uma ditadura, que valorizam, e sei lá, né? São autoritárias, então elas querem, elas são perfis, são pessoas que têm essa posição psíquica. E que por isso que é tão difícil de você, numa conversa, trazer questões para essas pessoas. É muito difícil, porque elas estão identificadas essa posição de objeto.
A minha avaliação é essa, a minha leitura, né? Sim, muito boa Queria trazer avaliação. aqui uma questão. Eu achei muito, eu acho, Vera, você trouxe aí na sua fala, que caso ocorra um trauma, a construção da memória ficará comprometida. Achei isso muito interessante, né? Porque se a gente pensar como a memória é construída, ela está sendo diariamente, constantemente, ela está sendo recarregada por suas percepções, pelas suas impressões, e isso vai fazendo com que o trauma, né? Outras coisas vão se sobrepondo e o Isso. trauma vai ficando, né? E aí eu estava pensando que, nesse sentido, o trauma sofre um silenciamento, né? Mas ele está ali e ele também tem os seus ruídos, né? Ele tem os seus ruídos. E então achei muito legal quando você coloca isso que está ali, que aparentemente está quietinho, uma hora pode aparecer, pode comparecer, né? E aí o seguinte, a Aham. repetição pode Alô? comparecer pela Oi? via de uma... Oi? Está me Parou? ouvindo? Congelou? Eu congelei para você. Ah, então, isso que está ali muito guardadinho pode comparecer pela via de uma repetição em ato, ou até uma coisa mais violenta contra o outro, ou contra até o próprio sujeito, ou então, né, uma saída pela via da elaboração, né? E você coloca muito bem, Vera, pela via da palavra. E aí, pensando nisso tudo, eu achei muito impressionante a forma como Eunice conduziu a própria vida a partir, né, do trauma sofrido com o desaparecimento do marido. Enfim, ela encontrou uma via pelos estudos. Ela volta a estudar, ela se forma, ela se prepara e ela passa. Tá me ouvindo? Agora sim? Então, assim, ela encontra nos estudos, na sua própria formação, uma saída. E a partir dali ela faz, ela passa a ser ativista. Eu acho que ela tem uma militância em outras áreas sociais, né? Então, isso me chamou muita atenção porque percebi isso até como uma forma de resistência, porque como resistir, como sobreviver a esse trauma? Então, essa saída de Eunice me chama atenção, né? E me veio à cabeça também o brutalista, né? A saída que, eu não sei se vocês viram o Brutalista, mas uma história também de horror, e ele encontra uma saída pela arte. Então, assim, porque a gente pensa assim, o que que é uma saída pela palavra, né? Então, coloca assim, se você puder falar um pouquinho, Vera, dessa saída pela arte, né? E Eunice, uma saída também pelos estudos, não sei se... Mas fiquei com essa sensação do quanto que isso foi importante para a Eunice. Ela teve uma saída não só pelos estudos da Lina, mas também pela política, porque ela foi se engajar nesse movimento, né? Ela articulou a produção com uma Com a com a militância. militância. Ela, inclusive, no livro a gente, né, pode verificar isso melhor. Ela era danada. Ela assim, ela contribuiu na Constituinte. Ela é representante do Brasil. Ela falava fluentemente o inglês e o francês. E ela foi representar o Brasil em várias questões internacionais, dos direitos humanos. Ela virou Uhum. uma militante dos direitos humanos, não somente da causa indígena. Então, ela tinha essa posição também, né? Não só o Rubem, ela não era uma mulherzinha do Rubem, né? Assim, aquela coisa da mulherzinha que fica ali cuidando dos filhos e... Não, ela era uma pessoa inteligente, o Walter também fala isso, Walter Salles. Estou falando Walter, assim, meu amigo, né, gente? É. O Walter Salles fala disso. Ela era inteligente, ela estudou no Sion, que era uma escola tradicionalíssima, né, em São Paulo. Ela era de uma família rica, e o Rubens Paiva também. Então, eles tinham uma formação, não porque ser rico, não, porque tem muito rico que não tem uma formação intelectual, mas ela tinha uma formação intelectual muito interessante. Então, ela se engajou, não foi à toa, né? Então, acho que isso foi um recurso. E o Marcelo se queixa dela, né? Porque ela não era uma mãe assim, aquela mãe que carinhosa, ela era um pouco dura, um pouco fria. Mas assim, depois ele fica em paz com ela também em relação a isso, né? Eu li em algum lugar
que ela levou os estudos tão a sério, que ela deixava a coisa acontecendo e estava ali se dedicando, e estava ali estudando. Então, o Marcelo também pode ter reclamado um pouco dessa retirada dela para um mundo que ela precisava construir, né? Então, porque a Impôs família... a ela, né, gente? Eu acho que se impõe. Essa questão do desejo, Isso. como Antígona, como Lacan trabalha, ele fala também daquela história do Rubicão. Eu não sei se o Alexandre conhece essa história, de atravessar o Rubicão, do César, imperador. Vocês conhecem? Então, o Lacan Gente, usa isso para falar da posição donalista, do autorizar-se de si mesmo. É quando... isso é uma história real, assim, né? Contada nos livros. E tinha um riacho em torno de Roma que protegia Roma dos ataques dos bárbaros. E aí, algum aberto e aí. aí o que que acontece? O imperador, na época, o César era um general do exército romano. E aí o imperador, ele fala que ninguém poderia atravessar o Rubicão a não ser com a ordem dele, expressa dele. Aí ó, volta a questão da transgressão, olha aí, ó. Aí o que que acontece? O César, em determinado momento, ultrapassa o Rubicão, sabendo que ele estava transgredindo, e vai lá e vence o exército inimigo, volta, mas ele sabia que ele ia ser morto, né? Aí ele volta e mata o imperador lá da época, e aí ele se torna o imperador César que nós conhecemos. E aí o Lacan vai trabalhar isso para falar da questão desse desejo que se impõe, né? Assim, essa coisa ética do desejo, né? Assim, algo que a pessoa não fica pensando, vou fazer, não, ela faz, né? Se impõe, uma posição ética do desejo. E aí que é o que a Antígona carrega e que ele fala disso para falar da questão da posição donalista, né, quando sustenta esse lugar e tal. Mas assim, me lembrei porque também tem um ato transgressivo aí, né, que foi falado aqui hoje. Interessante, Vera. A Daniela está pedindo a palavra. Fala, Dani. Traz o seu rostinho lindo aí. Cadê você, Daniela? Sem imagem, sem som. Ah, apareceu. Tá sem som, Dani? Tá sem Aí, som. o computador tá lento, aí por isso que tá. Ah, tá. Demorei a ligar tudo aqui. Gente, boa tarde. Também quero só parabenizar, né, pela realização desse debate, né? Parabenizar a Deise e a Idalina. Acho que é tão Boa necessário tarde. nesse momento que a gente está vivendo, né? E também parabenizar as falas, né, da Vera e do Alexandre. A gente precisa ampliar mais esse debate mesmo, né, que traz essa dimensão mais política mesmo. Não é só chamar atenção, ressaltar isso que eu não sei se a Camila, uma moça falou antes da questão dos discursos também, que a gente tem que lembrar também o discurso que era muito forte na época da ditadura, a comunicação na época da ditadura, a comunicação governamental era muito potente. Eles eram muito. Inclusive, foi um período que teve um crescimento considerável do poder de comunicação no Brasil, né? Comunicação massiva. Então, então, o imaginário também, né, construído nesse período, para mostrar como nós estamos bem, futebol, né? Então, assim, tudo, o Brasil é muito bem. Então, assim, realmente é um trabalho bastante forte de alienação da população, né? Bastante forte, eles foram muito bem sucedidos nisso. Tanto que essa é a minoria que sabia o que estava acontecendo, né? O que o filme retrata, mas assim, é uma minoria que sabia o que estava realmente acontecendo, como se diz, na caserna, né? O que o governo estava fazendo, né? E a polícia, enfim, o exército, né? Então, eu acho que isso é importante a gente pensar assim, como que o imaginário também foi construído em relação a uma nação, né? Havia também assim um esforço muito grande de construir uma identidade, muito positiva, e que a gente sabe que não é isso, né? Em relação até à economia também do país, né? Então, por isso que hoje muita gente ainda tem essa ideia, né? Não, temos que voltar, aquele período era muito bom. A gente ouve pessoas esclarecidas falando isso, aquele período, por quê? Porque esse discurso, esse imaginário prevalece até hoje, justamente porque não veio à tona, né? Essas, digamos assim, não sei se a gente podia dizer, mas as verdades não vieram à tona, né?
Então, eu queria só chamar a atenção para isso, né? Como que também a gente... E também a própria história do Freud, né, gente? Que sofreu perseguição também, né? Política, no final da vida, né? E como que ele teve que lidar com isso, né? Lembrando também disso, inclusive da peça de teatro que teve aqui recente, né? E filme também, que mostra esses momentos no final, assim, ele tá já doente, né? Inclusive a filha dele é presa, ele tem que depois resgatá-la, tentar tirar. Eu lembrei dessa história também, né? Ele também passou por esse momento de, né, repressão também política, né? Sim, perseguição. As irmãs É, dele foram mortas em campos de concentração. então, né, tem tem tudo histórico que a gente já conhece, para nós é um horror, por quê? Porque a Alemanha fez bastante esse trabalho de retomar isso, né, de retomar essa história e criar condições para se reparar isso que foi feito, né? Quem já foi naqueles museus, né, lá em Berlim, Uhum. e vendo como que os registros estão colocados ali, e olha, isso foi feito, isso aconteceu, as pessoas foram mortas assim, assim, assado, aqui estão as roupas, os sapatos dessas pessoas que morreram nos campos de concentração, nos fornos. Então, essa reparação foi feita. E ainda, então, isso é que a gente, né, acho que falta aqui. E aí tem toda essa discussão da memória também que Vera. a Vera trouxe. E aí lembrei também, só para fechar, no Chile, né? Em Santiago do Chile tem um museu, eu esqueci o nome agora, gente, mas eu não sei se é museu da... Enfim, é um museu dedicado à memória também da ditadura no Chile. E é enorme, é um prédio enorme, né? Com vários andares, com cada andar, assim, né? Muitas fotos, muitos recortes do jornal, né, de revistas, de materiais midiáticos. Então, assim, uma coisa que a gente tinha que ter aqui no Brasil. A gente tinha que ter um lugar, sabe, de registro dessas memórias, porque é fundamental. A gente tem lá em São Paulo onde foi onde existia aquela cadeia, né? Como é que é o nome, gente? Doicode. Do ICOD, né? Eu acho que é o mesmo lugar. Eu até fui nesse museu. Eles fizeram um museu muito interessante, né? Com você entrar nas salas, tem alguns vídeos, né? Tem um trabalho artístico também de mostrando, olha, que as pessoas ficavam presas, assim, em tais condições, né? Era um espaço secreto, ninguém sabia o que estava sendo fazendo ali, a tortura. Então, ali já, eu acho que já é um início, um caminho. Mas ainda assim, né? Para pensar, né, nessa questão da memória, a gente precisa ter isso mesmo, né, para não se deixar perder e ressignificar, né? É isso, obrigada, gente, parabéns, viu? Ei, Daniela, você Daniela, só trouxe. uma questão, hein, Deise? Eu lembrei agora, Fala, você Vera. falando, quando você fala da propaganda, né, na Isso, ia época da falar disso. ditadura, que existia mesmo, mas você falou agora da Alemanha, e a mesma coisa o Hitler fez. Sim. Eu queria trazer Eles... isso para hoje, gente. É. Esse discurso que a gente está submetido, e hoje tem recursos, que não é mais jornal, revista, TV, Uhum, né? uhum, Você manipula massa nas redes. Isso está sendo feito hoje. Um discurso em massa da uhum. direita para massacrar. E que está sendo assim, criticar, a gente está vendo uma dificuldade da esquerda de fazer. Aí, quando tenta fazer, acaba fazendo uma coisa meio parecida com a direita. Tem uma questão aí, uma questão, porque hoje a opinião pública ela está muito manipulada por essas redes, né? A forma é outra, mas continua com essa coisa que você trouxe, Daniela. E continua com uma força muito grande, que eu fico até assustada, né? Porque, assim, ditadura nenhuma consegue chegar ao poder e se manter nele se ela não fizer uso da linguagem, né? Às vezes era até por moedas, assim, qualquer governo precisa fazer uso da linguagem, precisa trabalhar com esse ponto do imaginário, senão ele não se sustenta. Você vê a Coreia do Norte que tem um cinema, a Coreia do Norte, o ditador da Coreia do Norte, ele sequestrou artistas da Coreia do Sul, levou para a Coreia do Norte para trabalhar no cinema da Coreia do Norte, para produção cinematográfica de lá. Então, assim, é o que sustenta, né? Qualquer governo autoritário é essa via de tentar manipular o imaginário e alienar as pessoas. É muito, nossa, o que a Daniela falou é muito interessante, assim, porque passa muito por aí, né? Gostaria de falar. Quem está Eu, falando? João.
Fala, João. Quer falar? Não, parabenizar a Vera e ao professor aí, e que eu fiz parte em 64, em 64, mais para frente um pouquinho, era professor de organização política e social. E OSPB, fui dessa época. fui proibido de adotar uma grade curricular e fui exigido pelo Exército, aqui em Vila Velha, para que desse aula sobre a matéria que eles quisessem. Então, eu tinha que vender o livro, pegar o dinheiro, entregar a direção da escola e mandar para o Exército. Mas no que a Vera estava falando, essa resiliência, eu também peço a todos que assistam o filme. Mas existe um fato muito importante nisso aí. Não é alienação. A alienação, acho que por dinheiro, porque a maioria das pessoas que me rodeiam, que eu conheço aqui, elas não querem assistir o filme e querem a volta porque elas foram beneficiadas economicamente durante a ditadura. Existem famílias aqui no estado, todas empregadas em empresas públicas, Sim. e que não querem deixar de lado isso aí. Então, você conversa com pessoas, com advogados, mas que advêm de empresas públicas e não querem largar esse dinheiro. Entendeu, Vera? Eu também, a minha luta é essa. Eu tenho uma empregada que eu paguei para ela assistir o filme. Eles vão lá assistir o filme. Entendeu? Tive que fazer isso. Então, essa resiliência aí, eu não fico, não. Mas o que eu observo, se eu fizer uma pesquisa, aliás, já fiz uma pequena pesquisa, que todos aqueles esclarecidos e formados na universidade, em universidade ou na faculdade qualquer, não querem ver, não querem continuar a democracia, porque foram beneficiados, a famílias inteiras foram beneficiadas pela ditadura. Muito bem lembrado. A posição de Causa elite, própria. né? E aí traz um poder econômico e o que dá um desequilíbrio muito grande nessa luta, né? Vamos dizer assim. Agora, é muito triste ver essas pessoas que não têm acesso a nada, né? Que o Brasil é a grande maioria, pouco dinheiro, pouco comida, pouco tudo, manipuladas totalmente por uma elite Exatamente. econômica. É isso que a gente vê. Só Ainda bem que você lembrando pagou, aqui, boa ideia, vou Inês, pagar para mim também. só lembrando aqui do texto do Freud, né, da psicologia das massas, As massas. porque esse texto é maravilhoso, ele reflete justamente a questão das guerras. Ele, né, na época que ele estava morando na Europa, né, ele se interroga sobre o que leva alguém o que leva uma massa a ir atrás de um líder, né, como Hitler. Então, ele vai trabalhar isso nesse texto. E, assim, o que ele traz é justamente essa questão da alienação ao ideal de eu, que, na verdade, é o ideal, assim, o ideal de eu que nos habita, mas que você deposita no líder, né? Então, e aí o líder, geralmente, ele se constitui justamente porque ele incita o ódio em relação você incita, você elege um objeto de ódio, né? E aí a massa se aglutina, o grupo se aglutina em torno desse líder, né? Que tem esse líder que, digamos assim, fica agredindo, né? Esse inimigo. No caso da Alemanha, foi os judeus, né? Que eram esses eleitos, digamos, né? Aí você vê aqui no Brasil, por exemplo, agora é o Lula, né? Se as pessoas têm ódio do Lula, um negócio assim, que você fica, meu Deus, tudo bem que ele errou, tá? Não estou discutindo aqui, não estou entrando nesse mérito. Mas, assim, é uma coisa que você vê que é doentia, né? Assim, e aí você tem também, assim, agora é o Alexandre de Moraes, assim, virou a bola da vez, né? Então, assim, quando você elege alguém que representa O inimigo, no esse caso, né? inimigo, você elege o inimigo. Você constitui o grupo a partir da eleição de um inimigo. Eu acho que esses caras andaram lendo Freud. Só pode. Freud andou lendo a humanidade. Não, eles não são. E, olha, você já viram o professor Pablo falando? Você já viu, Alexandre? Quem é o professor Pablo? Pablo, da sociologia? Alexandre. Não. Nossa Senhora, ele é maravilhoso, ele dá uma aula sobre isso. Ele fez um estudo sobre a direita, e ele não é da direita. Ele é um cara
super engajado. Ele era muito amigo do Tiago Fabres, que é maravilhoso, era maravilhoso, que morreu, né, que infartou, que tinha uma visão muito legal dentro do direito, e o Pablo, ele acabou indo estudar sobre direito porque ele foi orientar, ele é doutor, ele foi Você lembra, orientar, ele foi você lembra orientar, ele foi o orientar sobrenome, um Vera? aluno, um aluno que estava fazendo uma dissertação sobre a direita. E aí ele começou a estudar. No que ele começou a estudar, ele é assim, ele dá uma aula sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Ele é maravilhoso. Se souber, Alexandre, ele anda, eu acho que ele dá aula na UVV, eu acho. Professor da UVV. Mas vale a É, pena chamar para fazer um debate lá no seu departamento aí. Ele é Alexandre, sensacional. eu queria te fazer uma colocação para você. É a segunda vez que você vem ao Psicanálise e Cinema, né? Na primeira vez você esteve conosco no Cenas de um Casamento. Tá Isso. lembrado? Sim, Né? claro. Foi assim uma discussão maravilhosa. E ali eu aprendi muita coisa com você. Você me disse assim: olha, Dalina, um filme você precisa ver 2, 3 vezes. E você precisa se permitir também ver esse filme assim com mais emoção, porque as emoções vão te dando assim muita condição de fazer uma leitura do filme no sentido assim, nesse momento eu tive raiva, nesse momento eu fiquei contente com a personagem, nesse momento eu queria que essa personagem morresse, enfim. Você me deu essa dica e eu tenho usado isso muito. Quando vejo um filme, né, usa assim as minhas emoções para que amplie essa possibilidade de leitura. Mas hoje você chama atenção para uma coisa diferente, porque essa narrativa do filme, até uma estética e própria, ela está um pouco marcada, né, por uma certa contenção, por uma certa economia de gestos, até para que a coisa não caminhe para um sensacionalismo, né? E aí você fala do olhar apaixonado, que para fazer um recorte narrativo, talvez um olhar desapaixonado, né, te fosse importante nesse momento. Eu não sei se eu entendi direito, mas assim, queria que você me dissesse mais como é que foi essa coisa do olhar desapaixonado. É, é bom porque aí eu me explico um pouco também. Por causa do seguinte, a minha posição diante do filme, no momento, é uma posição, eu vou chamar de defensiva. Por Uhum. quê? Eu não vi ninguém atacar o filme diretamente, eu li várias críticas, algumas críticas ou comentário de críticas, porque tem a crítica e depois embaixo algumas pessoas vão e comentam. Eu vi mais comentários de crítica que aí atacaram o filme e atacaram do ponto de vista que é meio um dos pontos de vista possíveis. Então, por exemplo, se esse filme for levado para um curso de cinema, para dentro de uma sala de aula de cinema e for destrinchado, o que a gente vai procurar ao destrinchá-lo vão ser outras questões. A dimensão política e ética do filme, que é um dos seus fortes, ela vai ficar talvez até um pouco no segundo plano. Então, a pessoa que eu li, uma das pessoas que eu li, chamava o filme de medíocre. O filme, cinematograficamente falando, ele é medíocre. Eu tenho uma discordância quanto a ele, não por causa digamos assim, do envolvimento emocional que eu, porventura, possa ter, né, histórico, emocional. Muito mais por aquilo que eu cheguei e falei aqui. Eu acho mais fácil filmar a história de Anora do que filmar a história do Eu Ainda Estou Aqui. Eu ainda estou aqui. Não Sim. por causa de alguma moralidade nem nada. É porque, primeiro, sexo é uma das indústrias mais chamativas e mais fáceis de, digamos assim, atrair o ser humano, seja ele de qual gênero ele for, né? Sexo é a indústria. Qualquer coisa que você fizer com sexo dá grana. É mais ou menos igual um restaurante num lugar onde não tem restaurante nenhum, você bota lá um negócio para vender comida, todo mundo vai parar lá. Então, ele é mais tranquilo nesse sentido. Você ter que contar uma história e você ter que optar por não se render à história
é mais difícil. Então, agora eu já estou mais ou menos racionalizando mesmo em cima do filme. Aí já agora é um pouco mais frio. A tendência que eu escreveria uma crítica, defenderia um pouco mais essa perspectiva. Uma outra coisa, um outro detalhe, a cena da sorveteria, eu vendo pela segunda vez, eu não tinha percebido a dimensão da cena da sorveteria. A cena da sorveteria, ela é pequena e ele é um descanso, porque o mundo acabou de virar uma desgraça ali. E ela pega e leva todo mundo para a sorveteria, e na sorveteria, a personagem, com um olhar compreensivo, ela se distancia da dor e do problema dela, pessoal, e ela vai olhando as famílias e ela esboça um sorriso. É super sutil a atuação, assim. Ela esboça um sorriso que engrandece a personagem sobremaneira, porque, tipo assim, rapaz, você tá né, vira para personagem, você tá no pior dos mundos e você. Porque não é só saudade, não é só lembrança do tempo em que eles foram juntos, é um desejo também de futuro ali. É do tipo, era esse tipo de vida que eu queria para todos, né? E aí estão as famílias reunidas, conversando, brincando, crianças e tal, tal. Aí eu vou fazer um corte e vou pular para coisas que eu andei assistindo ontem, do jornalismo. Eu vi uma pessoa falando, e aí o tema da alienação envolve isso, e o vínculo tem a ver com o que eu estava falando, tá? Ele não corta, não. Ele só corta porque muda muito o canal. Uma pessoa virando falando que o brasileiro já está cansado, ele já estava falando da eleição de 2026 e do processo do ex-presidente ser tornado réu. Ele falou, o brasileiro já está cansado de polarização. O brasileiro, na hora que ele percebe que a conversa entre amigos, entre conhecidos, vai ir para o lado da polarização, ele já levanta, vai embora, já tchau, já tá já meio que cansado. Tem um pouco tem algo nisso daí que pode nos desagradar, que é exatamente a alienação do tipo, rapaz, nós estamos andando na beira do abismo e não é porque a gente goste que a gente está polarizando. É porque é de sobrevivência. Isso por um lado. Por outro lado, tem um lado positivo também, ou seja, todo mundo gostaria de não ter que perder tempo com coisas, eu diria, óbvias. Tipo, é, reconhecer que os seres humanos são diferentes, reconhecer que nessa diferença, inclusive, ela é produtiva, ela não precisa se tornar uma guerra de seres humanos contra outros seres humanos, reconhecer de que a gente pode não só conviver, como a gente transformar essa convivência numa coisa enriquecedora para todos. Ou seja, são coisas que são meio básicas, mas que estão muito distantes do nosso cotidiano, da nossa realidade possível. Hoje em dia. Hoje em dia a gente está tendo que passar uma tarde discutindo ditadura, depois sair no domingo agora, sair em manifestação contra o projeto de anistia, que quer anistiar um bando de criminosos que finalmente foram tornados réus. Então, assim, a gente não está podendo viver e a gente está tendo que agir porque não está podendo viver. Aí você vai virar e falar, mas você não queria mexer com nada de política? Não, sempre vai ter um elemento político. Imagine uma sociedade, peguem 2 dúzias de amigos e amigas e vão para uma ilha e reconstruam a humanidade. Vocês acham que não vai ter briga? Eu vou ter que parar no auge aqui. Por quê? Nós temos um evento, a secretária me mandou 2 mensagens e ela precisa desse canal. A gente não pode estender nem um minutinho. Me pediu para sair 2 minutinhos antes. Eu vou sair com 1, né? Estou atendendo. Mas, assim, reflexões riquíssimas. 8 horas. E 6 horas, né? E 18. agradeço muito você, a Vera. Assim, o que vocês trouxeram foi muito importante para a gente, como escola, como sociedade. E muito bom ter também esse grupo aqui. Agradeço muito a vocês que estiveram aqui com a gente. A gente vai encerrar agora, mas já estamos planejando o próximo Psicanálise Cinema, tá bom? Agradeço. Pode convidar a gente também para ir. Não tem como eles falarem um pouquinho? Não tem como. Ela já me mandou 3 mensagens. 18 horas já. Infelizmente. Obrigada, Beijo. Obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau. Tchau, especialmente a Vera e Alexandre. O próximo é a adolescência. Isso aí. Não vai ter jeito. Vamos fazer esse debate.